Olá, estamos iniciando mais um programa Vida Cristã em Debate. O seu programa de debates, entrevistas e reflexões. O programa do dia a dia do cristão. E compondo a bancada de hoje, está ao meu lado aqui o pastor Fernando, da comunidade Vida da Palavra, e nosso convidado que veio lá do Rio de Janeiro, o missionário Henrique Paiva, da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre um tema, a sós com Deus, em cima de um livro do missionário Henrique Paiva. Missionário, o que você pode falar sobre o seu livro? Sim, Júnior, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Este livro foi um livro que foi inspirado mediante aquilo que eu vivo no dia a dia, da minha intimidade com Deus. E eu creio que o maior interessado que você se relacione com Deus é o próprio Deus. Deus quer que você o conheça como Ele é. Então, ao decorrer do debate aqui, nós iremos ensinar no nome de Jesus como se relacionar intimamente com Deus. Ok. Professor Fernando, esse tema é o nosso dia a dia, né? Intimidade e relacionamento com Deus. O senhor pode nos falar sobre isso? Perfeitamente. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar nossos amigos telespectadores. O tema realmente é oportuno e interessante, porque deve ser realmente o nosso dia a dia, segundo a vontade de Deus. Por exemplo, o salmista diz aqui no Salmo 25, verso 14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então aí nós já começamos a perceber que a intimidade é possível quando a gente passa a ter temor a Deus, reconhecer quem é Deus. Sim. E qual o propósito de Deus para conosco. Então diz assim, olha, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então é muito importante a gente entender, como dizia o pastor Henrique Paiva, ele disse que de fato, é o dia a dia, é o cotidiano do cristão. Sim. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que viver aquilo que a gente prega e pregar aquilo que a gente vive. Então a vida com Deus é isto. E Deus, através do temor que a gente tem para com Ele, Ele passa a nos mostrar quem Ele é. É por isso que muitas vezes o grau de espiritualidade ele está baseado na convivência, que o cristão tem com Deus. Uns mais, outros menos. É porque a pessoa precisa desenvolver cada dia mais a sua vida no altar. Sim. Isso é extremamente importante. Sim, pastor, mas eu gostaria que o senhor explicasse, para quem está assistindo em casa, tem umas pessoas que não frequentam uma igreja, só assistem o programa em casa, outros programas evangélicos, cristãos, né? As pessoas confundem muito temor a Deus. Uns pensam que é para ter medo de Deus. Não. Gostaria que o senhor explicasse. Pelo contrário, o temor a Deus, irmãos, na verdade, é o reconhecimento de quem é Deus. Por exemplo, Deus é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. O temor a Deus não é o medo de Deus. Deus não é um tirano que vai nos castigar se fazemos ou deixamos de fazer algo. O temor a Deus aqui significa reconhecer que Ele é soberano em todas as coisas, que Ele é santo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Todos os atributos concernentes a Deus, nós temos que conhecer. Isto é temer ao Senhor, reconhecer a sua grandeza. Por exemplo, o profeta Isaías diz que Deus é aquele que se assenta sobre o globo da terra. Não precisava Copérnico, Galileu Galilei dizer isto, O próprio Senhor já está dizendo isso na sua palavra, Então a gente precisa entender isso. É um Deus que habita nas alturas, mas ao mesmo tempo é aquele que, como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar dentro do nosso coração e viver dentro de nós. Isso é temer ao Senhor. Ok. Missionário, sim, o pastor Fernando falou que você pode nos falar sobre essa intimidade, sobre esse temor a Deus. Como a Bíblia diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Perfeitamente. Temer a Deus é respeitar a Deus. Reconhecer aquilo que porventura realmente Deus é. A sua santidade, reconhecer Deus como ser o Senhor. Então é muito simples, como o pastor também mesmo diz, Deus não é um tirano. Deus é um Deus de amor, bondade e misericórdia. Infelizmente, muitas pessoas descrevem Deus como um tirano, como o próprio pastor disse. Mas não, Deus é um Deus que sempre vai dar oportunidade a um homem para conhecê-lo como realmente ele é. Mas, infelizmente,
Muitas pessoas ensinaram muito errado a respeito de Deus. Perfeitamente. Eu, por exemplo, eu sou nascido e criado no Evangelho e eu tinha uma concepção de Deus totalmente ao contrário do que eu tenho hoje. Porque antigamente, né, até as pessoas quando iam profetizar, profetizavam até de uma forma assim ofensiva. Ó, Deus vai te matar, ó, Sim, Deus vai sim. te destruir, ó, Deus vai fazer isso. Não, 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 peraí. Quem vem matar, roubar e destruir é o diabo. Perfeito. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então eu creio nisso. Eu aprendi na minha infância muitas coisas erradas. Mas conforme você vai estudando a Bíblia, você entra para um seminário teológico, eu aconselho que toda pessoa que porventura que quer seguir o santo ministério, né, que vai estudar, para que possa ter entendimento do que é a palavra de Deus, que é a verdade bíblica. Não ficar simplesmente andando segundo aquilo que outras pessoas dizem, principalmente pessoas que vivem profetizando de um lado para o outro e sem nenhum baseamento bíblico. E tem pessoas, pastor, que infelizmente largam as suas igrejas, como a Bíblia diz que é costume de muitos, e vai atrás dessas pessoas. E é por isso que vive uma vida frustrada, uma vida arruinada, não é verdade? Perfeitamente. É a chamada teoria do fatalismo. Sim. É a fatalidade. As pessoas pregam um Deus tirano, um Deus dos açoites, porque eles visam, na verdade, são chamados, que nós estávamos discutindo agora há pouco, são aqueles, como é que chama, os buscadores, como é que é, de Deus, que nós falamos agora há pouco, os chamados, as pessoas que estão inventando modas, né? Inventando modas. Dizer. E essas pessoas, então, eles induzem as pessoas ao erro, porque, na verdade, as pessoas não querem que as pessoas aprendam da palavra. Então, essas pseudas profecias, que na verdade não são profecias, porque a profecia é para edificar, exortar e consolar. Consolar, com certeza. O que passar disso não é profecia. Então, a intimidade com Deus, na verdade, é uma vida com Deus, mas um Deus de amor, como dizia o pastor, de misericórdia, de bondade, de perdão. Mas acontece que hoje é um lucro, se ganha com isso. Apresentar um Deus tirano, um Deus irado, que está disposto a executar o seu juízo sobre aqueles que não aceitarem determinada doutrina, entre aspas. E as igrejas, então, muitas pessoas estão lucrando, ludibriando a fé, fazendo estelionato da fé e levando as pessoas ao erro. Este é o problema muito sério, pastores, na igreja nos dias de hoje. Ok. Vamos para o próximo bloco. E antes disso, vou deixar uma pergunta para o missionário. Quais são as principais barreiras que impedem a pessoa ter intimidade com Deus, dessa busca de ter um relacionamento com Deus? Ok? Mas daqui a pouquinho. Vamos para os nossos comerciais, voltamos daqui a pouco.